Olá, presentes alunos. Nós iremos falar sobre a nossa videoaula número 2. E nessa videoaula, nós iremos tratar de dois assuntos importantes dentro da tecnologia de carnes. O que é que vocês vão ter que entender sobre estrutura muscular e quais seriam os constituintes básicos da carne, ou seja, qual seria a composição química da carne. Iniciando com a questão da estrutura muscular, o estudo dentro da tecnologia de carnes, a gente tem que entender que a carne é formada por diversas estruturas, onde menores estruturas vão formando estruturas maiores, né? Então a gente costuma estudar das menores estruturas até chegar na estrutura maior que a gente chama de músculo. Então, aqui eu estou apresentando para vocês um esquema, uma figura da estrutura da carne, certo? Então, com as suas diversas estruturas. A menor estrutura possível a gente chama de filamentos, certo? Então, a carne tem os filamentos, tem outra estrutura chamada miofibrilas, tem a miofibra, que vulgarmente também é chamada de fibra muscular. A carne também ela tem diversas estruturas de tecido conjuntivo, três principais, né? Que é o endomísio, perimísio, certo? E endomísio, perimísio e epimísio. Então, em toda a estrutura da carne, vocês vão encontrar esses três tecidos conjuntivos, né? Esses tecidos conjuntivos eles têm algumas funções, principalmente estruturar toda a carne, certo? Então, quando a gente tem o estudo das estruturas, a gente faz parte das menores estruturas, aí essa menor estrutura forma outro conjunto maior, e aí esse outro conjunto maior pode ser revestido por um tecido conjuntivo. Lembrando que a gente tem esses três aí que eu acabei de falar para vocês: endomísio, perimísio e epimísio. Falando aqui da primeira estrutura, os miofilamentos. Os miofilamentos, ele é composto em grande parte, na verdade, são proteínas, certo? Onde essas proteínas elas estão dispersas ao longo de uma região chamada sarcoplasma, né? Então, essas proteínas, basicamente, elas têm função motora, ou seja, o músculo ele consegue fazer movimentos, certo? E a que se deve esses movimentos? Se deve justamente a duas proteínas principais que se encontram no músculo, que são miofilamentos, que é a actina e a miosina. Essas duas proteínas, a actina e a miosina, elas são importantes para vocês entenderem no estudo da tecnologia de carnes, porque elas são responsáveis pelo mecanismo da contração muscular, né? Então, lá para frente, quando a gente for falar da transformação do músculo em carne, que é o processo chamado rigor mortis, vocês vão ter que entender que o rigor mortis tem um fenômeno químico e tem uma modificação física, um fenômeno físico. O fenômeno físico é justamente a contração muscular. Então, por isso que vocês têm que entender, conhecer a actina e miosina. A actina, ela está sobreposta em cima da miosina, né? Então, lá dentro do músculo, você vai ter actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Uma sobreposta em cima da outra. Em termos de característica, a actina é um filamento mais fino e a miosina é um filamento mais grosso. Então, a miosina e a actina correspondem no músculo a cerca de 80% do total das proteínas dos miofilamentos, né? Então ela está sobreposta, como eu comentei com vocês, uma sobre a outra e tem função puramente regulatória e estrutural, assim, basicamente função motora, porque quando a gente faz uma contração muscular, o nosso músculo se movimenta. Então essa movimentação se deve a contração entre a actina e a miosina dentro de uma região chamada sarcômero, né? Onde esse sarcômero é delimitado por duas outras proteínas que cortam essa região no sentido perpendicular, que a gente chama de disco Z. Então, existem o músculo é segmentado em vários sarcômeros. Então, dentro do sarcômero, você vai ter lá actina e miosina. Então, quando ora elas estão contraídas, ora elas estão relaxadas. Então, você tem um encurtamento dessa região chamada sarcômero. Então, o músculo pode contrair ou relaxar, né? Então, esses miofilamentos são bastante importantes por causa da contração muscular, né? E aí o que acontece?
o músculo não só tem uma actina e uma miosina, ela tem um conjunto, são várias actinas e miosinas. Então, a organização dessas actinas e miosinas, né, forma um conjunto maior que a gente chama de miofibrilas, né? Então, na miofibrila é onde a gente vai encontrar uma unidade principal da carne, chamada unidade funcional, né? Na verdade, a carne tem duas unidades. O músculo, na verdade. Tem uma unidade funcional e uma unidade estrutural. A unidade funcional é porque a gente tem uma movimentação no músculo, certo? Então, a gente tem esse conjunto maior. Então, você vai ter os miofilamentos dentro da miofibrila, né? Então, essa miofibrila reúne todas as actinas e miosinas, e aí é onde a gente vai ter a região chamada sarcômero, que é responsável pela contração muscular. Então, a carne não só tem uma miofibrila, são várias miofibrilas. Então, quando a gente reúne todas as miofibrilas em uma única estrutura, a gente tem a chamada miofibra, que é vulgarmente chamada de fibra muscular. Então, você pode entender também como fibra muscular. Então, para dar toda essa sustentação, então você tem a fibra muscular contém as miofibrilas e as miofibrilas contêm os miofilamentos. Então, para sustentar tudo isso, a fibra muscular, ou miofibra, ela é circundada por um tecido conjuntivo, né? Que é aquele que a gente estava comentando, que é o primeiro tecido conjuntivo, chamado endomísio. Então, o endomísio circunda toda, ele reveste, na verdade, a miofibra, né? Então, esse é o primeiro tecido conjuntivo. Várias fibras musculares reunidas em um único conjunto, a gente tem um chamado feixe de fibras. Então, aqui você tem a fibra muscular, você tem outra fibra muscular, outra fibra. Para sustentar tudo isso, segurar tudo isso, a gente tem um outro tecido conjuntivo chamado perimísio, certo? E aí, o conjunto de vários feixes de fibras, né, circundado por o terceiro tecido conjuntivo chamado epimísio, a gente tem o que a gente chama de músculo, né? Então, a organização dos feixes de fibras é o que a gente tem o chamado músculo, e logicamente o músculo vai lá se prender através de um tendão, né? Então, pessoal, a gente costuma estudar das menores estruturas para as maiores estruturas, né? Vocês viram que a gente tem o quê? Em todo músculo a gente tem tecido conjuntivo, né? Então, o tecido conjuntivo, ele está presente em todos os tipos de cortes, né? Independente se você corta no sentido da fibra, né, ou o contrário à fibra, né? Então, às vezes a gente tem uma dureza da carne por causa da questão do corte, né? Então, quando você corta no sentido da fibra, você está favorecendo que a carne endureça, né? Então, tem que ser sempre no sentido perpendicular à fibra. E o tecido conjuntivo, ele vai dar o quê? Dureza ao corte cárneo. Então, logicamente, se você tem, tanto faz você cortar no sentido horizontal ou perpendicular, vai levar tecido conjuntivo. Porém, se você corta no sentido da fibra, e a gente viu que os tecidos conjuntivos estão envolvendo sempre a fibra e os feixes de fibras, se você corta no sentido horizontal, você está favorecendo o quê? Você levar uma maior quantidade de tecido conjuntivo, né? E o tecido conjuntivo ele dá dureza ao corte cárneo, né? Por isso que o ideal é sempre cortar no sentido perpendicular, para que você leve menos tecido conjuntivo e, logicamente, você não leve no maior comprimento da fibra muscular. E aí, falando de tecido conjuntivo, porque o que acontece? Dentro da tecnologia, no estudo de carnes, a gente tem diversos tecidos. Mas dois que sempre a gente aborda, os dois principais, que têm maior importância para a tecnologia de carnes, é o tecido conjuntivo e o tecido adiposo. O tecido conjuntivo ele é basicamente formado por dois compostos, né? Que é o colágeno e a elastina. O colágeno, do ponto de vista de dureza, ele é o que tem maior importância, certo? E aí o que acontece? O colágeno, a dureza numa carne, ela pode variar de uma série de vários aspectos. Uma delas é o quê? A idade, por exemplo, do animal. Porque com o passar da idade, esse colágeno ele vai sofrendo modificação. Então, o que acontece? Num animal novo, o colágeno ele é termolábil, né? Ou seja, ele é sensível ao aquecimento. Então, quando a gente aquece o colágeno de um animal novo, ele
se liquefaz e na verdade ele forma uma gelatina, né? E aí torna a carne mais tenra, ou seja, mais macia, né? Essa questão de tenra é a questão da capacidade, da dureza de um corte de carne. Então, o colágeno, formando a gelatina, vai fazer com que essa carne seja mais macia. Porém, o contrário, ou seja, quando o animal é mais velho, o colágeno ele tende a fazer ligações cruzadas, né, com moléculas entre o próprio colágeno, e aí essa sensibilidade ao calor você não percebe. Na verdade, ele se torna mais estável ao aquecimento. Então, ele não forma um gel, ele na verdade ele fica duro do mesmo jeito. Então, o que acontece? Aí você vai ter uma carne menos macia, mais dura. Então, a tendência é o quê? Animais mais novos, o colágeno consegue formar uma gelatina, a carne é mais macia. No animal mais velho, causa dureza. A elastina não tem tanta importância em relação à dureza, porque a gente encontra a elastina principalmente dentro dos vasos sanguíneos, né? Então, normalmente, ela pode esticar, se alongar, inchar, mas não vai tornar a carne tão dura assim. Então, na verdade, do ponto de vista da dureza, é o colágeno, certo? Quando a gente fala de outro tecido importante, que é o tecido adiposo, o tecido adiposo é onde vai ocorrer o depósito de gorduras, certo? Onde vai transformar o lipídio em gordura e onde vai ser depositado. Então, dependendo de onde foi depositado esta gordura, a gente pode classificar a gordura, certo? Então, você pode ter uma gordura externa, chamada de subcutânea, né? Logo ali abaixo da pele. Você tem aquela gordura que envolve os órgãos, então serve também para a proteção dos próprios órgãos. E do ponto de vista de carnes, da tecnologia de carnes, o que a gente mais se interessa é por dois tipos de gorduras, né? A chamada intermuscular, onde ela está ao redor do músculo, e a gordura intramuscular, quando ela está entremeada entre as fibras musculares, certo? Ou seja, dentro do músculo. E aí a gente chama esse tipo de gordura intramuscular de mármore, ou marmoreiro, né, da carne. Para vocês terem uma ideia, existe uma gradação de marmoreiro da carne que vai de nível 1 até o 10. Né? Então, para vocês terem uma ideia, esse tipo de gordura é a gordura mais desejável na carne. Por quê? Porque essa gordura intramuscular, quando ocorre um processo de cocção, ela se dissolve. Né? Então, ela vai criar umidade para a carne. Né? Lembrando que a umidade da carne ela é favorecida por dois fatores. A própria água contida na carne e também a questão da gordura, né? E aí vai gerar o quê? Uma explosão de sabor, porque vai melhorar a questão da característica sensorial da carne, né? Então, assim, do ponto de vista, como eu falei para vocês, colágeno pode ser modificado em relação à idade, né? Então, a gente vai ver também em relação à questão anatômica ou região do corte. Então, por exemplo, se você pega lá um tipo de corte chamado cupim, que também é vulgarmente chamado de mamilo, né? Ali você vai ver naquela carne pontos de gordura. Ali é uma gordura intramuscular. Porém, quando você pega lá um contrafilé, você vê aquela capa de gordura, ali é uma gordura intermuscular. Está ao redor do músculo, não está dentro do músculo. Né? Então, a gente tem esses dois tipos de gorduras. Né? A intra, chamada em mármore, e a intermuscular. Geralmente, num processo de corte, né, de técnica gastronômica, você consegue tirar a gordura intermuscular. Porém, a gordura intramuscular não tem como a gente fazer essa retirada. Né? E aí, para a gente resumir a questão de estudo, eu costumo dizer o seguinte em relação às estruturas musculares. É mais fácil você estudar da direita para a esquerda, ou seja, partindo no menor estrutura. Quem é a menor estrutura possível? Miofilamentos, compostos na sua maioria de actina e miosina. O conjunto desses miofilamentos forma a miofibrila, certo? O conjunto dessas miofibrilas forma a fibra muscular, né? Envolvida por um tecido conjuntivo chamado endomísio. E aí o conjunto dessas fibras musculares a gente chama de feixe de fibras musculares, envolvida por um segundo tecido conjuntivo chamado perimísio. E o conjunto de feixe de fibras envolvidas por outro tecido conjuntivo chamado epimísio a gente chama de músculo. Então, é mais fácil vocês fazerem o estudo a partir das menores estruturas, da direita, até a maior estrutura chamada de músculo.
a gente tem o seguinte, uma figura aqui que mostra a fibra muscular ela cortada, né? Então, dentro da fibra muscular você tem a miofibrila, né? Onde é possível você verificar o sarcômero. O sarcômero ele é segmentado, ele é cortado, né? Se você pegar a miofibrila, você vai ver duas ranhuras, onde essa ranhura é uma proteína cortando no sentido perpendicular, que a gente chama de disco Z, né? Onde a distância entre esses dois discos Z a gente chama de sarcômero. O que é que tem dentro do sarcômero? Justamente você vai ver lá a quitina e miosina. Então a quitina e miosina ela é justamente responsável por esse fenômeno aqui da contração muscular, né? Onde a gente tem um fenômeno, né? Nesses pauzinhos aí preto e verde, isso aí chama-se disco Z, né? Geralmente a quitina se prende justamente no disco Z e a miosina não, né? Então o que acontece? Ora, quando o músculo estiver estirado, ou seja, relaxado, né? A quitina e a miosina não formam a ligação cruzada, mas quando existe um estímulo nervoso, a quitina e a miosina formam a ligação e aí esse disco Z ele contrai. Então você tem essa movimentação. Então, ora o músculo está estirado, ora ele está contraído. Mas isso aí a gente vai ainda abordar em uma futura aula sobre a questão da contração muscular. Então tem que ficar clara a questão das estruturas musculares. E aí a gente está abordando sobre os constituintes básicos da carne, ou seja, composição química da carne. Então, como é que a gente percebe a composição geral de uma carne? Então a carne, em média, tem 75% de água, ou seja, um alto teor de água, por isso que ela é um alimento perecível. Em média de 21 a 22% de proteínas, de 1 a 2% de gordura, carboidratos em menor quantidade, em menos de 1%, e 1% de minerais. Então, se a gente eliminar dessa composição química aí a água, quem seria o elemento, o componente químico em maior quantidade? É a proteína. Por isso que a gente chama de carne de alimento proteico, né? Então, basicamente a energia numa carne está contida em mais de 80% na proteína, né? E aí quando a gente vai para a questão calórica, a gente tem que a carne, em média, 100 gramas que você pega uma carne crua, vai ter 105 quilocalorias. Isso não é um valor energético elevado, né? Então a gente costuma dizer que a carne tem um valor energético relativamente baixo, né? Então a gente tem que falar esta palavra, relativo. Por quê? Vai depender de uma série de fatores. Então, vai depender, um exemplo, do corte de carne, ou seja, da região anatômica. Então, se você pegar lá uma região anatômica do cupim em comparação com o colchão duro, quem é mais gorduroso? Logicamente, o cupim, né? E isso se deve a alguns fatores. Por exemplo, regiões anatômicas do animal que não faz esforço físico, então tende a ter um acúmulo maior de gorduras, ou seja, tem um depósito de gordura, né? Então, essa questão do valor energético tem uma série de fatores, como questão gastronômica, por exemplo, você fazer uma limpeza, retirar a gordura intermuscular, ou seja, aquela gordura fora do músculo, né? Então tem uma série de coisas que você pode fazer tornar a carne menos energética, né? E aí o que acontece? A composição química no geral das carnes se mantém constante. Então você vai ver ali 75% de água, em média 22% de proteínas. O que é que pode mudar nesses nutrientes aí? Por exemplo, você compara uma região anatômica do peito com a coxa, né? Então às vezes você vai ter um maior teor de gordura em comparação a outra, né? Então tem regiões anatômicas que fazem mais esforço físico, outras fazem menos esforço físico, então tende a ter um maior conteúdo de gordura, né? Uma outra coisa também importante é que quando se faz um processo de cocção, cozimento, por exemplo, ou você assar uma carne, o que é que a gente está fazendo? A gente está eliminando a água, perdendo água. Então, quando a gente perde água, a gente está concentrando nos outros nutrientes. É o que essa tabela está querendo mostrar. Então, quando você pegar lá, por exemplo, uma carne suína magra assada, né? Diferentemente de uma carne crua, que vai ter lá 75% de água, você vai ter ali 59% de água. E aí você vai ver um aumento significativo no teor de proteínas e gorduras. E, logicamente, no valor energético, porque você tirou a água do alimento, né?
Assim também como a gente tem os embutidos, ou seja, os derivados carnes, os emulsificados, os maturados, os fermentados, né? Linguiça, calabresa, etc. Logicamente, não é a mesma coisa que uma carne in natura, porque você tem uma receita, você tem uma formulação do produto. Então, na formulação do produto, às vezes vai menos água, vai mais água, tem sal. Então, isso faz o quê? Uma modificação. Às vezes o produto é cozido, né? Então, a maioria desses produtos, como presunto cozido, salame, mortadela, são cozidos. Então você tem uma perda de água e, logicamente, tem uma variação aí no teor de proteínas de um alimento para outro. Falando da questão da água, qual é a grande importância da água? Assim como a gordura intramuscular que causa suculência, a água é importante porque ela tem uma relação estrita com proteínas, né? Então, ela tem uma relação diretamente com a capacidade de retenção de água, ou seja, o músculo, a depender da proteína muscular, você pode ter essa proteína segurando a molécula da água ou com a capacidade menor de segurar a molécula da água, né? E aí, o que acontece? Quando esse músculo, essa proteína tende a segurar mais a molécula da água, você vai ter uma maior capacidade de reter água. E essa capacidade de reter água é importante principalmente para os processados, né? Os produtos derivados de carnes, né? Os picados, embutidos. Porque geralmente você pica a carne, moe a carne, e aí às vezes adiciona algum líquido, como água. E a capacidade dessa proteína, dessa carne moída, segurar água é importante porque você vai ter um aumento do rendimento da massa, né? Então, logicamente, a água tem uma séria importância na questão, por exemplo, de armazenamento. Então, ela influi na suculência, na textura, na cor, nos processos de armazenamento. Por exemplo, um produto derivado carne, um maturado. Então, durante a maturação, o produto tem que perder água. Então, isso aí é bastante importante, né? Um outro elemento é os sais minerais. Então, do ponto de vista dos sais minerais, vocês viram na composição química que está em torno de 1%, né? E aí a gente tem três sais minerais importantes do estudo da tecnologia de carnes. O cálcio e o magnésio, que vocês vão ver que é importante para o processo de contração muscular. E o fósforo, que é importante no processo pós-morte, ou seja, no processo de maturação da carne. Então, a gente vai ver um processo chamado ainda de rigor mortis, que é a conversão do músculo em carne. E quando converte de músculo em carne, a carne vai para o processo de maturação. Então, no processo de maturação, o fósforo é importante, né? E, assim como, por exemplo, quando a gente fala de carboidratos, aí a gente tem que ver o seguinte: carboidratos, vocês viram na composição química, que tem menor do que 1%, certo? Então, por que é um menor que 1%? Quem vai explicar isso é o rigor mortis. O animal vivo ele tem em torno de 1,5% de glicogênio no músculo. Então, é o polissacarídeo, é um carboidrato. Porém, quando ocorre o seu abate, no processo pós-morte, cai para 0,1. Isso é natural porque vocês vão ver no rigor mortis que o carboidrato ele é convertido, ele é consumido no processo de transformação do músculo em carne, né? E aí, assim, a carne é pobre de carboidratos, porém, um exemplo de um alimento rico em carboidratos é o fígado, né? Porque o fígado ele é um órgão que metaboliza muitos compostos químicos. E aí você vê lá que o fígado é rico em vitamina C, em carboidratos, né? Então é um alimento riquíssimo do ponto de vista nutricional. A carne tem um complexo vitamínico B1, B2, BC, tem vitamina C, como no caso do fígado, vitamina A, vitamina D, né? Matéria graxa, ou seja, gordura, né? A gente comentou que a carne tem esse tipo de gorduras, né? Então você tem lá gordura intermuscular, gordura intramuscular. Esse tipo de gordura, ele é influenciado, por exemplo, em relação a manejo do animal, alimentação, os planos de nutrição do animal, né? Então, como eu falei para vocês, a marmorização, ou seja, a gordura intramuscular, ela é a gordura desejável porque contribui, assim como a água, contribui para a suculência, firmeza, sabor da carne, né? E aí você vai ver também, do ponto de vista de comparação entre animais, né, diferenças entre gorduras. Então, a gordura, por exemplo, do búfalo, do bovino, ovino, tem maior proporção de ácidos graxos saturados quando a gente compara, por exemplo, com suínos e aves. Então, até mesmo entre comparação entre animais, você vai ter uma diferenciação da quantidade de ácidos graxos saturados e insaturados, né? Do ponto de vista de proteínas,
Vocês viram que a carne é rica em proteínas, né? Esse é um fator positivo para a carne, porque a carne é rica em aminoácidos essenciais, que é o aminoácido que a gente tem necessidade, né? E a carne também tem um complexo enzimático. Então, essas enzimas são importantes no processo pós-morte, no processo que a gente chama de maturação. Então, quando a gente consome uma carne recém-abatida, o animal recém-abatido, ela ainda está com o que a gente chama de rigidez cadavérica. Então, é necessário que ela passe por um processo onde ocorra a quebra de proteínas, né? Rompimento de fibras. Isso se deve ao quê? Às enzimas. Então, a carne tem um complexo enzimático que participa, por exemplo, do processo pós-morte que a gente chama de maturação, né? E a carne ainda tem alguns complexos, por exemplo, aminas biogênicas, que são compostos que não é bom para o nosso organismo, tem colesterol, tem purina, né? E assim por diante. E para a gente finalizar, a gente está falando de composição química, então o que é que pode influenciar a composição química numa carne? Então existem vários fatores que influenciam. Um deles é a espécie, né? Então, por exemplo, é o fator mais acentuado. Porém, no músculo, com pouca gordura, a variação, por exemplo, é pequena, né? Mas a gente tem, por exemplo, a variação de raça. Então, você tem lá um exemplo, bovinos para corte, produção de carne, e bovinos para produção de leite. Então, por exemplo, os bovinos de corte têm maior quantidade de gordura intramuscular, aquela mármore, em comparação ao bovino para leite. Você tem a diferenciação entre sexo, macho e fêmeas. Por exemplo, a fêmea tende a ter mais gordura do tipo subcutâneo em comparação ao macho. Idade, né? Então, assim, vocês viram lá um exemplo, colágeno. O colágeno de um animal mais novo tende a formar gel com aquecimento. O colágeno, por exemplo, de um animal mais velho, não. Então, a carne é mais dura. Com o passar do tempo, um animal mais velho tende a acumular mais gordura do tipo intramuscular. Então, um animal mais novo tem gordura em maior quantidade subcutânea e com o passar do tempo vai aumentando a marmorização, ou seja, a gordura intramuscular, que é a gordura desejável, né? E outra coisa que pode influenciar na composição é o plano de nutrição. E aí entra os especialistas do campo, os criadores, né? Que logicamente eles vão ter um estudo, um plano correto para a nutrição, né? E isso vai se refletir no músculo. Então, o teor de gordura, por exemplo, intramuscular é um reflexo puramente do plano de nutrição, né? E um dos fatores mais importantes, intrínseco e complexo também, é a localização anatômica. Ou seja, você pega lá, como eu comentei com vocês, um corte chamado cupim e o outro chamado colchão duro. A região anatômica do cupim, que é aquela corca oval do animal, é uma região que não faz esforço físico. Então tende a acumular gordura. Quando você tem uma região anatômica que faz esforço físico, logicamente você tem a queima de gordura. Então, a composição desses músculos são diferentes em termos de gordura, né? E outra coisa que pode influenciar é justamente o corte cárneo. Então você pode pegar lá uma carne que tem um alto teor de gordura, ou seja, um contrafilé, mas essa gordura é intermuscular, fora no músculo. Você pode pegar e retirar essa gordura e tornar a carne mais magra, né? Então, existe uma série de fatores que influenciam, fatores ligados ao animal, região anatômica, questões gastronômicas, ou seja, de como você vai proceder o corte, né? Então, tem uma série de fatores que influenciam justamente naquela composição geral da carne. E aí, e também a questão, para finalizar, a questão de treinamento e exercício. Então, uma coisa é você criar um animal em confinamento, outra em forma extensiva. Então, no confinamento, o animal geralmente tende a acumular mais gordura, e na forma extensiva, ou seja, criado solto no pasto, né, ele tende a se movimentar, né, tende a ter maior queima de gordura, né, e aí você vai ter uma diferenciação, né? Então, ou o animal é criado extensivo ou em confinamento. Isso vai influenciar justamente na composição química da carne. E aí a gente termina esse conteúdo que a gente abordou aqui sobre estrutura muscular e composição química da carne.